mesmo pensamento voltava. Você precisa escrever. Isso não é sobre você. Um dia ele decidiu começar. Levou meses, mas terminou. A primeira pessoa que leu o manuscrito disse: "Esse livro me impediu de desistir da vida." A procrastinação dele quase custou uma vida. Mas Deus falou, insistiu, e ele respondeu. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: "Deus cuida de mim", e profetize essa verdade sobre sua vida. Porque mesmo quando você tenta fugir, Ele continua te chamando com amor. Tem momentos em que você percebe algo sobre alguém, sente uma dor que não é sua, entende o que não foi explicado, vê além do que está visível. E tudo isso acontece de forma natural, como se aquele discernimento simplesmente surgisse em sua mente. O que você talvez ainda não tenha entendido é que muitas vezes Deus começa a revelar o seu propósito quando Ele te permite enxergar o que ninguém mais vê nos outros. É como se ao tocar a dor do outro, Ele acendesse uma luz dentro de você. E é exatamente nesse lugar de sensibilidade e serviço que o chamado se desperta. Em Gênesis 40, vemos José na prisão ainda longe de viver a promessa que Deus havia dado a ele anos antes. Mas mesmo naquele lugar de limitação e injustiça, algo aconteceu. Ele começou a discernir. 2 presos tiveram sonhos, e José os interpretou. Ele ouviu, entendeu, e falou com sabedoria. Gênesis 40 diz: "Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos." Ele reconheceu que a capacidade de entender o que se passava com os outros vinha do alto. E foi naquele ato de serviço, naquele momento aparentemente pequeno, que a chave do seu propósito começou a girar. Porque o que ele fez por outros foi o que mais tarde Deus usaria para exaltá-lo. É interessante perceber que o despertar do propósito de José não começou quando ele subiu ao trono, mas quando ele serviu no lugar mais improvável. O discernimento que Deus deu a ele não era apenas uma habilidade, era um sinal. Era Deus revelando que mesmo antes de cumprir a promessa na vida dele, já havia algo fluindo através dele. E isso acontece com muitos hoje. Às vezes você não sabe qual é o seu chamado, mas sente algo quando vê alguém sofrendo, sente urgência quando alguém precisa de ajuda, tem palavras para confortar quando ninguém mais consegue falar. Isso pode ser mais do que empatia, pode ser o Espírito Santo ativando sua sensibilidade espiritual. Lembro de uma jovem que dizia não saber qual era seu ministério, até que começou a perceber que em momentos de crise, amigos e até desconhecidos procuravam ela para conversar. Sem perceber, ela começou a aconselhar, a orar, a dar direcionamentos simples. Um dia, enquanto falava com uma mulher que pensava em desistir de tudo, ela sentiu claramente uma palavra que veio como um raio de luz. Você nasceu para levantar pessoas. Ali tudo fez sentido. Aquilo que ela achava ser apenas intuição era, na verdade, discernimento espiritual. E através disso, Deus começou a revelar um novo caminho. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar, mas poucos percebem esse sinal a tempo. Fique até o final e descubra. Ainda há mais revelações que podem acender sua mente e seu coração para algo que você já carrega, mas ainda não viu por completo. Estamos chegando em momentos decisivos desta mensagem. Há pensamentos que surgem como se estivessem fora do tempo. Você não estava pensando naquilo, não havia nenhuma conexão lógica com o momento. Mas de repente algo que você pediu a Deus há anos volta com força à sua mente. Uma ideia, um desejo, uma promessa antiga que parecia esquecida, ressurge do nada e insiste em permanecer. Essa insistência, muitas vezes, é a forma como Deus responde orações feitas em outras estações. O tempo passou. Você talvez tenha deixado de esperar, mas Deus não esqueceu. E quando Ele traz de volta aquilo à sua mente, pode ter certeza, é porque chegou a hora certa. Em Lucas 1, vemos a história de Zacarias e Isabel. Eles oraram por um filho durante anos, mas o tempo foi passando, a idade avançando,
e a esperança diminuindo. Até que um dia Zacarias está servindo no templo, quando o anjo aparece com uma palavra direta: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Lucas 1:13. A Bíblia não diz se Zacarias ainda orava por isso. Na verdade, ele ficou tão surpreso com a resposta que até duvidou. Mas Deus não trabalha com prazos humanos. Ele ouve, ele guarda, e quando a mente já não espera mais, ele responde com direção, clareza e propósito. A oração que parecia enterrada volta em forma de resposta viva. Isso acontece conosco mais vezes do que percebemos. Às vezes, Deus responde, não falando algo novo, mas reativando algo que já foi falado. Um pensamento antigo que volta à tona com força, clareza e repetição pode ser um sinal claro de que aquilo que você orou no passado está prestes a se cumprir. A mente insiste naquilo, não porque você não consegue esquecer, mas porque o céu está trazendo à superfície aquilo que ele mesmo plantou no seu espírito. E agora ele está dizendo, agora é tempo. Aplicar isso à vida prática exige sensibilidade. Quando um pensamento antigo volta com insistência, não descarte. Reflita isso. Está ligado a algo que pedia a Deus no passado. Isso carrega paz, propósito, um senso de missão. Se sim, talvez você esteja diante de uma resposta que foi semeada com lágrimas e está voltando como colheita. Não se trata de nostalgia espiritual, mas de promessas que têm o tempo certo para florescer. Conheci um homem que havia orado na juventude para ser usado por Deus no ensino da palavra. Mas a vida tomou outros rumos. Ele foi trabalhar em outra área, construiu uma carreira longe da igreja. Décadas depois, já aposentado, começou a sentir um pensamento insistente: compartilhe o que aprendeu. Isso veio tantas vezes que ele decidiu começar pequenos estudos online, ensinando o básico das Escrituras. Em menos de um ano, estava alcançando centenas de pessoas. Ele entendeu que aquilo que havia pedido a Deus na juventude não foi ignorado, apenas amadureceu no tempo de Deus. O que parecia enterrado pode ser, na verdade, uma semente prestes a romper a terra. E se a mente está sendo visitada por um pensamento antigo, com intensidade e frequência, talvez seja Deus dizendo: eu não esqueci daquilo que você me pediu. A resposta vem mesmo que demore. E quando vier, ela trará direção, clareza e propósito como só Deus pode fazer. Há momentos em que um pensamento chega tão direto, tão claro, que você sabe que não é apenas da sua mente. É como uma instrução suave, mas urgente, algo que pede resposta, não reflexão prolongada. E é nesse tipo de momento que a obediência imediata pode mudar o rumo de uma vida inteira. Deus não fala apenas para nos informar, Ele fala para nos mover. Cada vez que uma direção do céu é recebida e respondida com prontidão, uma nova porta se abre. A obediência ao impulso certo ativa um ciclo de revelações, de confirmações, de crescimento espiritual e propósito cumprido. Em Gênesis 12:1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia garantias, não havia clareza de destino. Havia apenas uma direção. E o que fez Abraão? Ele obedeceu. Não depois de muita análise, não depois de organizar tudo. Ele apenas obedeceu. E essa atitude deu início a toda uma linhagem de promessas que mudariam a história. Deus não mostrou tudo de uma vez, mas à medida que Abraão caminhava, novas revelações vinham. Isso nos mostra que há coisas que só serão reveladas depois do primeiro passo. Muitos perdem o tempo da revelação porque esperam certeza absoluta para obedecer. Mas Deus trabalha com fé, e fé muitas vezes começa com um passo no escuro, com base apenas na convicção interior de que foi Deus quem falou. A mente espiritual reconhece esse tipo de pensamento. Ele vem com peso, com paz, com um senso de que você precisa fazer aquilo. Mesmo que pareça pequeno, pode ser algo tão simples como fazer uma ligação, escrever uma mensagem, mudar uma rota, iniciar algo novo. E quando você obedece algo,
Se move no invisível. Conheci uma mulher que por muitos anos orava por direção profissional. Um dia, enquanto lavava a louça, pensou em visitar uma senhora doente que não via há tempos. Era um pensamento solto, mas insistente. Ela obedeceu. Chegando lá, descobriu que a mulher precisava de alguém para cuidar dela por algumas semanas. Nesse tempo, outras pessoas da família a conheceram, confiaram em seu cuidado, e em menos de 2 meses, ela havia iniciado um pequeno negócio de assistência a idosos. Tudo começou com um pensamento simples, mas o que mudou tudo foi a obediência imediata. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário e vamos seguir, porque o que vem a seguir pode ser o impulso que você estava esperando para agir. Às vezes tudo continua igual ao seu redor, mas algo dentro de você muda. Aquela rotina que antes fazia sentido agora parece pesada. Aquele ambiente que antes te motivava passa a gerar desconforto. Aquelas conversas, aqueles compromissos, aquela estrutura que parecia firme de repente parece que algo ali não te pertence mais. Você tenta insistir, continua por lealdade, por medo ou por comodismo. Mas por dentro, a mente já começou a rejeitar aquilo. E isso pode ser Deus falando. Uma das formas mais silenciosas e poderosas de Deus revelar o próximo passo é permitir que a sua alma se sinta desconectada de onde ela já não deve mais estar. Em Gênesis 19 vemos a história da saída de Ló de Sodoma. A cidade ainda parecia viva, mas espiritualmente já estava condenada. Deus já havia decretado juízo e era hora de sair. Os anjos dizem a Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Gênesis 19:15. Ló hesita, mas algo dentro dele já estava inquieto, e Deus, com misericórdia, o retira daquele lugar. A cidade que antes parecia uma boa escolha, agora se tornava um lugar de destruição. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Deus muda o cenário, não tirando o ambiente de você, mas tirando você do ambiente por dentro. Esse movimento começa com a mente. Vem na forma de cansaço constante, sensação de que algo não se encaixa mais. Pensamentos que te empurram para longe, mesmo sem motivo aparente. São sinais de que Deus está te reposicionando. Às vezes a mudança ainda não é física, mas é interna. Ele tira o gosto, tira o interesse, tira a paz porque o tempo ali já se cumpriu. E insistir onde Deus não te quer mais pode ser perigoso. Não porque Ele vá te punir, mas porque você pode perder o que Ele está preparando do outro lado. O propósito exige movimento. Lembro de um homem que trabalhou por mais de 20 anos em um lugar que um dia foi sua bênção, mas aos poucos começou a drenar suas forças. Ele não entendia porque se sentia cada vez mais pesado, até que durante uma oração, ele ouviu em sua mente: você está tentando permanecer onde eu já não estou mais com você. Aquilo foi um choque, mas ele entendeu. Pediu direção, e aos poucos Deus foi abrindo portas. Hoje ele serve em uma nova área, com propósito renovado. O desconforto foi o aviso de que o tempo havia terminado. Deus muitas vezes fala primeiro dentro de nós, muito antes de mudar o que está fora. Quando a mente começa a rejeitar um lugar, uma companhia ou uma rotina, pode ser o céu te preparando para a próxima estação. E resistir a isso é como tentar permanecer em Sodoma, quando os anjos já estão dizendo: é hora de sair. Fique atento porque o próximo passo pode estar prestes a ser revelado. E tudo começa com um incômodo que você não consegue mais ignorar. Algumas das maiores revelações de Deus não vêm quando estamos em busca do nosso propósito,
mas quando estamos simplesmente servindo. É no momento em que abrimos mão de olhar para nós mesmos e estendemos a mão ao outro, que sem perceber a mente, começa a se alinhar com a missão que o céu já havia planejado. Deus fala quando nos colocamos em movimento, e esse movimento muitas vezes se chama serviço. Servir limpa o coração da ansiedade, silencia a comparação, quebra a vaidade. E é nesse estado de humildade que os pensamentos certos começam a surgir com mais clareza. Em Ruth 2, vemos essa realidade acontecer de forma prática. Ruth havia perdido tudo: marido, estabilidade, futuro. Mas ao invés de se afundar em lamento, ela escolheu servir. Seguiu sua sogra Noemi e disse: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus." E ao chegar em Belém, não foi atrás de promessas, foi atrás de uma forma de ajudar. Trabalhou nos campos recolhendo sobras. E foi nesse lugar simples, servindo, que Deus começou a conduzi-la para seu verdadeiro destino. Em meio ao serviço, ela conheceu Boaz, e ali, sem saber, estava entrando na genealogia de Jesus. O propósito dela não apareceu com um anjo ou uma visão. Ele foi revelado enquanto ela servia. Quantas vezes ignoramos que Deus pode estar usando o simples para revelar o eterno? É no cuidado com alguém, numa palavra que você oferece, num gesto de apoio, que pensamentos de propósito começam a surgir. A mente se acende com a sensação de que é aqui que eu deveria estar. Mesmo quando nada parece extraordinário, o espírito começa a sussurrar coisas como: "Foi para isso que você nasceu. Você está no lugar certo. Continue, que o próximo passo está chegando." E isso acontece não porque buscamos reconhecimento, mas porque o serviço nos posiciona na frequência da voz de Deus. Um jovem me contou que começou a ajudar em um projeto social, sem grandes expectativas. Ele só queria ocupar o tempo e fazer o bem. Mas foi ali, limpando o chão e distribuindo refeições, que ele começou a perceber que se sentia mais vivo do que em qualquer outro lugar. Ideias começaram a surgir, conexões foram feitas, portas se abriram. Hoje, ele lidera um ministério de impacto nacional. E tudo começou quando ele estava ocupado em servir. A clareza veio no meio da ação. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida, e Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: "Deus me escolheu", e viva essa verdade todos os dias. Ainda temos muito o que explorar, e o que vem a seguir pode ser o momento em que você entenda de vez por que certos pensamentos têm te visitado com tanta insistência. Fique comigo. Algumas decisões parecem impossíveis. Não existe certo ou errado claramente definido. Não há sinais visíveis, nem caminhos evidentes. Tudo parece confuso, e qualquer escolha parece arriscada. É nesses momentos que a mente entra em conflito e o coração se aperta. Mas é também nesses momentos que Deus pode liberar um discernimento que não vem da lógica, mas do céu. Ele acalma o pensamento, organiza as ideias e planta uma convicção silenciosa, porém firme. Quando Deus quer te guiar, Ele pode fazer isso sem estardalhaço, mas com clareza interior. E esse discernimento espiritual pode ser a chave para uma decisão que mudará sua história. Em 1 Reis 3, lemos sobre uma das decisões mais delicadas da Bíblia. Duas mulheres vêm até o rei Salomão, ambas afirmando ser mãe do mesmo bebê. Não havia testemunhas, não havia provas, apenas palavras contra palavras. Humanamente, qualquer julgamento ali poderia parecer injusto. Mas Salomão pede sabedoria a Deus e age com discernimento sobrenatural. Ele propõe algo que à primeira vista parece absurdo: cortar a criança ao meio e dar metade a cada uma. Mas era uma estratégia divina. A verdadeira mãe se entrega, implora para que a criança seja entregue viva a outra mulher. E naquele momento, Salomão sabe o que fazer. Foi sabedoria além da lógica, foi discernimento vindo de Deus, ativado na mente. Esse tipo de clareza ainda está disponível para quem busca. O Espírito Santo atua exatamente nessa área.
Ele ilumina, revela, direciona, não para confundir, mas para trazer paz. E é importante saber que nem sempre a paz vem da ausência de medo. Ela vem da convicção de que aquela decisão está alinhada com o céu. Você pode estar diante de um grande desafio sem saber qual caminho tomar, mas Deus pode usar a sua própria mente como instrumento de resposta, colocando pensamentos que, ao serem examinados, trazem paz, propósito e direção. Uma jovem compartilhou que precisava decidir entre mudar de cidade para assumir uma vaga de emprego ou permanecer perto da família. Ambas as opções pareciam válidas, mas nenhuma garantia de acerto. Durante semanas, ela orou e jejuou, mas não ouvia nada externo, até que numa madrugada, teve um pensamento simples, quase como um sussurro. Você vai crescer quando sair da zona de conforto. Aquilo se repetiu por dias. Ela entendeu que não era só a mente dela falando, era discernimento. E ao obedecer, viu portas se abrirem de forma sobrenatural. Deus não nos deixa sozinhos diante de decisões difíceis. Ele sabe o peso que carregamos, a responsabilidade que sentimos, o medo de errar. Mas Ele também sabe como acalmar a confusão com apenas um pensamento claro. Quando vier essa clareza, confie. Quando tudo estiver nublado por fora, mas algo brilhar por dentro, siga essa luz. É assim que o discernimento opera. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Não saia ainda, o que vem a seguir pode ser exatamente o que faltava para você entender o próximo passo. Fique comigo. Estamos chegando em um momento decisivo. Às vezes, Deus não está em silêncio. É o barulho ao nosso redor que está alto demais. São tantas vozes opinando, aconselhando, criticando, cobrando. Vozes externas que, mesmo com boas intenções, acabam abafando a única voz que realmente importa. E quando você se deixa levar por tudo o que escuta de fora, vai perdendo a sensibilidade para o que Deus está tentando dizer por dentro. É por isso que em determinados momentos da caminhada, o próprio Espírito Santo nos conduz ao silêncio, um tempo de recolhimento, um tempo em que as vozes externas se calam para que a voz de Deus se torne audível novamente. Em Mateus 4, antes de iniciar seu ministério, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Foi tentado, sim, mas também foi fortalecido. Foi ali, longe das multidões, longe dos discípulos, longe das distrações, que ele se preparou para a missão. O deserto não era um castigo, era um espaço de alinhamento. O silêncio do ambiente abriu espaço para a escuta espiritual. Ali Jesus ouviu, respondeu com a palavra e se firmou em sua identidade. O silêncio ao redor criou espaço para a clareza dentro dele. E esse princípio continua valendo. Às vezes o Espírito de Deus vai permitir que você entre em um tempo de separação, onde algumas vozes que antes eram constantes simplesmente se afastam. E isso não significa rejeição, significa preparação. Deus não fala por cima do barulho. Ele fala dentro do silêncio. É ali, quando ninguém mais está dizendo o que você deve fazer, que você começa a ouvir, com mais nitidez, o que o Espírito já está sussurrando. A mente limpa, a alma quieta, o coração atento. Esse é o ambiente perfeito para a revelação. Me recordo de uma mulher que, após sair de um emprego que a consumia emocionalmente, decidiu tirar um tempo para si mesma. Foi difícil no começo. O silêncio parecia pesado, a falta de estímulos e de direção a assustava. Mas aos poucos, ela começou a sentir algo diferente. Pensamentos que vinham com paz, ideias que faziam sentido, lembranças que apontavam para propósitos antigos. E ali no silêncio, ela escreveu um projeto que mudaria completamente sua vida. Hoje, ela diz que foi naquele tempo de isolamento que Deus falou com mais clareza do que nunca. Porque sem distrações, o interior se torna campo fértil para a voz do céu. Por isso, se você está passando por um momento em que parece que as pessoas se afastaram, que as respostas não chegam e que tudo ficou mais silencioso,
Talvez seja exatamente esse o espaço que Deus preparou para conversar com você. Use esse tempo para ouvir. Permita que a presença dele encha os espaços que antes estavam ocupados por tantas vozes. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé. Ainda temos muito o que descobrir juntos, e o que vem a seguir pode acender uma nova chama dentro de você. Fique comigo. Existem momentos em que aquilo que Deus coloca na nossa mente simplesmente não faz sentido algum para a lógica humana. O plano parece estranho, o caminho parece sem base, e a ordem desafia tudo o que aprendemos até aqui. A nossa mente grita: isso não vai funcionar, mas a fé sussurra: obedeça. É nesse confronto entre razão e revelação que muitos recuam, mas também é nesse ponto que os maiores milagres começam. Deus não está preso às fórmulas do mundo. Quando ele fala, é como um parecer absurdo no início, porque a direção espiritual não busca lógica, busca obediência. A história de Noé, em Gênesis 6, é um exemplo poderoso. Deus disse a ele para construir uma arca porque viria um dilúvio, mas até aquele momento não havia registro de chuva como aquela. Ele foi chamado a preparar algo gigante, investir tempo, energia, recursos. E tudo isso baseado em uma promessa que parecia improvável. Gênesis 6, 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Essa obediência mesmo diante da lógica que dizia não faz sentido salvou não apenas sua vida, mas toda uma geração. E esse padrão se repete até hoje. A direção de Deus, muitas vezes, vai te tirar do caminho comum. Pode ser que ele te peça para começar algo sem recursos, para dar um passo sem garantia, para permanecer onde todos estão saindo, ou para sair de onde todos estão ficando. A mente vai tentar racionalizar, vai procurar sinais concretos. Mas o Espírito Santo trabalha de outra forma. Ele acende uma convicção interior que te mantém firme mesmo quando os olhos não veem resultado. E é exatamente aí que a fé se torna real, quando você age por causa do que Deus falou, e não por causa do que você consegue provar. Certa vez ouvi o testemunho de um homem que recebeu de Deus o impulso de abrir uma pequena livraria cristã em um bairro onde ninguém dava valor à leitura. Todos diziam que não funcionaria, que o lugar era fraco, que era uma ideia fora da realidade. Mas ele sentia uma certeza que não vinha da lógica, vinha de Deus. Abriu mesmo assim. No primeiro ano, enfrentou lutas, mas aos poucos, começou a receber visitas inesperadas, pessoas em busca de paz, de oração, de direcionamento. Aquela livraria virou um ponto de apoio espiritual. Vidas foram restauradas, casamentos salvos. E o que parecia sem sentido se transformou em missão. Ele disse: foi a coisa mais irracional que já fiz, e a mais certa também. Quando Deus fala, o primeiro impacto pode ser confusão, mas com o tempo, a obediência revela o propósito, e não é a lógica que sustenta o que Deus constrói, é a fé. É por isso que quando a mente entra em conflito com a direção do Espírito, você não precisa apagar o raciocínio. Você só precisa decidir quem vai liderar a lógica limitada, ou a voz que conhece o fim, desde o começo. E esse confronto, por mais desconfortável que pareça, pode ser o portal para a maior virada da sua vida. Porque às vezes, a loucura que Deus te pede hoje é exatamente o que vai fazer sentido lá na frente. E você vai olhar para trás e entender: ele sabia o tempo todo. Tem pensamentos que surgem, e mesmo sem qualquer evidência visível, trazem consigo uma força silenciosa, uma certeza que ninguém entende, uma convicção que não tem base lógica, mas que se firma no espírito como uma promessa viva. É quando Deus fala por meio de algo que ainda não aconteceu, mas que já começa a gerar fé dentro de você. São pensamentos que carregam promessas. Eles não se explicam, não se sustentam por fatos, mas se mantêm vivos porque foram soprados por Deus. E quando você escolhe crer neles mesmo, sem ver nada,
A fé começa a te mover em direção ao propósito. Abraão é o exemplo mais marcante disso. Em Gênesis 15, 5, 10, Deus o leva para fora da tenda e diz: Olha, agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar, assim será a tua descendência. E o texto diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Naquele momento Abraão não tinha filhos, era idoso, e Sara, sua esposa, estéril. Não havia sinal algum de que aquilo era possível, mas ele acreditou, porque quando Deus planta uma promessa na mente, não é a realidade ao redor que define sua validade, é a fidelidade dele. E essa promessa, mesmo sem evidência, começou a moldar os passos de Abraão. Esse tipo de pensamento não vem todo dia, mas quando vem, muda tudo. Deus fala, e a palavra dele cria movimento dentro de você. Uma esperança nasce, você começa a sonhar, a planejar, a caminhar mesmo sem ver resultado, mesmo quando todos dizem que é cedo demais ou tarde demais. A promessa não precisa de plateia, ela precisa de fé, e essa fé começa como um pensamento sussurrado. Vai acontecer. Pode ser sobre um chamado, sobre uma restauração, sobre um milagre. E enquanto a lógica diz para desistir, a fé insiste em continuar. Conheci uma mulher que orava há anos por um filho. Todos os médicos diziam que não havia mais possibilidade. Mas um dia, durante uma leitura bíblica, ela sentiu algo forte ao ver o nome Samuel. Não era uma profecia clara, nem uma palavra audível. Era um pensamento persistente. Você ainda vai ter um Samuel. Durante meses ela segurou aquela ideia como promessa. E quando finalmente deixou de tentar controlar o tempo, engravidou naturalmente. O nome do menino Samuel. Ela disse: Foi Deus quem falou primeiro na minha mente, depois no meu ventre. Deus continua falando assim, plantando pensamentos que parecem sonhos distantes, mas que carregam sementes do céu. Quando a promessa vem mesmo sem evidência, ela já começa a cumprir o que foi enviada para fazer gerar fé. E a fé que nasce na mente alinhada com Deus é o primeiro passo para viver o que ainda não se vê. Por isso, se algo te visita com frequência, se uma ideia insiste mesmo sem lógica, considere pode ser uma promessa disfarçada. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. O que vem a seguir pode ser a confirmação que você tanto esperava, e ela vai fazer sentido, exatamente porque você escolheu crer antes de ver. Fica comigo, vamos seguir. Deus continua falando. O problema é que muitas vezes a mente está tão carregada que não consegue ouvir. É como um campo sufocado por ervas daninhas. A semente até cai, mas não encontra espaço para germinar. O pensamento está poluído por mágoas antigas, por medo do futuro, por vozes negativas, que foram alimentadas ao longo do tempo. E quando o coração clama por direção, a mente responde com dúvida. Quando o espírito sussurra, a alma está ocupada demais com o ruído interno. Por isso, para ouvir com clareza a voz de Deus, é preciso primeiro limpar o terreno. Uma mente renovada é solo fértil para a revelação. Em Romanos 12, 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um mapa espiritual. Ele mostra que o entendimento da vontade de Deus está diretamente ligado ao estado da mente. Ou seja, não se trata apenas de orar ou pedir respostas. É necessário permitir que Deus transforme a forma como você pensa, sente e interpreta as coisas. Uma mente conformada com o mundo, guiada por medo, culpa, orgulho ou incredulidade, não consegue discernir a direção do céu. A renovação da mente acontece de forma contínua. É um processo diário de filtrar o que se ouve, o que se faz, o que se acredita. É escolher alimentar pensamentos de fé, esperança, verdade e humildade. É confrontar os velhos padrões que dizem: você não consegue, isso não é para você, nunca vai mudar.
Porque enquanto esses pensamentos dominam, não há de mente continua a resistência à revelação. Mas quando ela começa a ser lavada pela palavra alinhada com os princípios do reino, algo muda. Os pensamentos deixam de ser só humanos e passam a se tornar espiritualmente sensíveis. Me recordo de um homem que por anos acreditava que não tinha valor para ser usado por Deus. Ele cresceu ouvindo que nunca faria diferença, carregava feridas profundas, e por causa disso, sua mente rejeitava toda palavra de propósito, até que um dia, em um retiro, ouviu uma mensagem simples sobre identidade em Cristo. Aquilo rompeu algo por dentro. Ele decidiu mergulhar na palavra, passou a declarar verdades bíblicas sobre si mesmo todos os dias, e pouco a pouco sua mente foi sendo renovada. Um ano depois, estava liderando um projeto de restauração emocional, ajudando outros a vencerem exatamente o que ele havia vencido. Tudo começou quando ele permitiu que Deus limpasse sua forma de pensar. Deus quer revelar, Ele quer direcionar, mas a revelação não cai em qualquer terreno. A mente precisa estar disponível, aberta, sensível, e isso só acontece quando deixamos que o Espírito transforme nossa visão, quando paramos de pensar como o mundo e começamos a pensar com os olhos do céu. Uma mente renovada não apenas ouve a voz de Deus, ela entende, ela recebe, ela obedece. E esse pode ser o primeiro passo para viver aquilo que até hoje parecia distante. Fica comigo porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa para dar esse passo com segurança. Tem pensamentos que não surgem por acaso. Você vê alguém passando necessidade e sente uma dor profunda como se aquilo também fosse seu. Você ouve um relato de sofrimento e, em vez de apenas se comover, começa a pensar em como poderia ajudar. Você vê um grupo esquecido, uma causa invisível, e aquilo te acompanha por dias, mexe com seu interior. Isso não é apenas empatia humana. Muitas vezes é Deus ativando um sinal claro de propósito através da compaixão. É quando o coração se move e a mente começa a organizar ideias para fazer algo. Essa combinação é um dos caminhos mais diretos que o céu usa para te mostrar aonde quer te levar. Em Mateus 9:36, lemos: "E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor." Jesus não se movia por obrigação, ele se movia por compaixão. E essa compaixão não era emocional, era espiritual. Era como se ele sentisse no coração a dor que estava na vida do outro. E esse sentimento gerava ação. Ele curava, ele libertava, ele ensinava. A compaixão era um canal direto entre o céu e a terra. E Jesus nos mostrou que ela também é um termômetro de propósito. O que te dói, o que te incomoda, o que te tira o sono em relação ao sofrimento do próximo, pode ser exatamente onde Deus quer te usar. Muitas pessoas procuram grandes sinais para entender seu chamado, mas ignoram os pequenos impulsos de compaixão que surgem todos os dias. Pensamentos como: "Eu preciso fazer algo por essas crianças" ou "Não é justo que essa pessoa sofra sozinha", podem ser mais do que sentimentos, são direções. O Espírito Santo fala com clareza através dessas inquietações. E quando você presta atenção a elas, descobre que Deus já está usando a sua mente para te conectar com aquilo que Ele quer que você transforme. Uma mulher compartilhou que nunca soube ao certo qual era seu propósito, mas sempre que via moradores de rua, sentia algo dentro dela apertar. Um dia decidiu preparar algumas marmitas e distribuir. Enquanto fazia isso, ouviu uma frase simples em sua mente: "É aqui que você me encontra." Desde então ela começou a organizar ações mensais, depois semanais. Hoje lidera um projeto de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e afirma: "Meu chamado nasceu da compaixão. Deus falou comigo através da dor dos outros." Aquilo que a tocava era, na verdade, Deus tocando nela. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: "Eu confio no agir de Deus
e profetize essa verdade sobre sua vida. Ainda temos passos profundos pela frente, e a próxima revelação pode destravar algo em você que esteve quieto por tempo demais. Fique comigo. Deus está alinhando pensamentos, sentimentos e propósito, e Ele faz tudo isso no silêncio de um coração que ouve. Às vezes, o que desperta o seu propósito não é uma visão celestial ou uma palavra profética direta. É um incômodo, uma indignação que começa pequena, mas cresce a cada dia. Você vê algo errado acontecendo, uma injustiça se repetindo, um sofrimento sendo ignorado, e não consegue mais fingir que não está vendo. Aquilo te persegue, ocupa espaço na sua mente, rouba sua paz. E de repente o que antes passava despercebido, agora arde como uma chama. Esse desconforto pode ser exatamente a forma como Deus está ativando o seu propósito. Ele permite que certas situações te incomodem, não para te enfraquecer, mas para te mover. Neemias é um exemplo claro disso. Em Neemias 1:4 ele diz: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele ouviu, que os muros de Jerusalém estavam derrubados e o povo envergonhado. Ele poderia ter ignorado, seguido sua vida como copeiro do rei, mas algo dentro dele explodiu. Uma indignação espiritual o dominou. Ele chorou, jejuou, buscou direção. E daquele incômodo nasceu uma das maiores missões de restauração da Bíblia. O que parecia apenas uma reação emocional era, na verdade, um chamado divino. É assim que Deus desperta muitos de nós. Ele não vem com grandes sinais externos, mas coloca dentro da mente um alerta que não desliga. Você começa a se importar profundamente com algo que poucos notam, e aquilo vira oração, depois vira ação. Deus usa esse tipo de indignação santa como ponto de partida para grandes transformações. E se você tem sentido isso, se algo tem te deixado inquieto de forma persistente, talvez Deus esteja te chamando para ser a resposta. Uma mulher que conheci disse que sempre se sentia profundamente abalada quando ouvia histórias de adolescentes abandonados em abrigos. Mesmo sem conexão direta com essa realidade, aquilo doía como se fosse com ela. Um dia ela decidiu visitar um desses abrigos. Na primeira conversa com uma jovem de 15 anos, algo virou dentro dela. Saiu de lá com a certeza de que havia encontrado seu propósito. Hoje, ela lidera um projeto de reintegração social de jovens e afirma: foi a dor que me despertou, e foi Deus quem colocou essa dor em mim. Esse tipo de indignação não é comum, é um tipo de inquietação que vem do alto. E quando você escuta e responde, começa a caminhar numa direção que vai além de você mesmo. Deus não desperta esse incômodo à toa. Ele o faz porque confia que você será a resposta para algo que precisa ser restaurado. E essa restauração começa com um pensamento que te move e um coração que não aguenta mais ver tudo como está. Há momentos em que o Espírito Santo não sussurra, ele grita dentro da alma. E se esse grito está ecoando aí dentro, pode ser o começo de algo grande, algo que será revelado à medida que você decide obedecer, mesmo sem entender totalmente o plano. Fique atento, porque o que vem a seguir pode ser o próximo passo dessa jornada que já começou dentro de você. Tem dores que nos dobram, silenciam nossa força e nos deixam com a alma exposta. São perdas que desorganizam tudo, frustrações que esmagam a esperança, momentos em que parece que tudo que restou foi o vazio. E é exatamente nesse lugar de quebra que muitas vezes Deus planta a semente do propósito. Ele fala no meio da dor, não porque gosta de nos ver sofrendo, mas porque sabe que ali a mente e o coração estão mais sensíveis, despidos das distrações. Quando já não há mais o que segurar, quando todas as defesas caem, é nesse chão da alma que o céu começa a construir algo novo. Em 1 Samuel 1, vemos Ana, uma mulher marcada pela dor da infertilidade. Ano após ano, ela era humilhada, chorava, se sentia incompleta, até que um dia no templo,
Ela se derramou diante de Deus, como nunca. A Bíblia diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Mas algo aconteceu ali. A dor não apenas foi expressa, ela foi transformada. No meio daquele sofrimento surgiu um pensamento diferente. Se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria totalmente ao serviço do Senhor. E foi desse pensamento, nascido da dor, que nasceu o profeta Samuel, um dos maiores da história bíblica. Ana não apenas gerou um filho, ela gerou um propósito. Esse princípio se repete. Muitos dos pensamentos mais reveladores, as ideias mais claras sobre destino e missão surgem quando estamos passando por aflições, porque é nesse ponto que deixamos de tentar controlar e passamos a apenas ouvir. A dor filtra o que é supérfluo e o que sobra é o que realmente importa. E nesse lugar Deus fala. Uma ideia brota, uma direção, surge uma decisão que muda tudo, é amadurecida. E aquilo que começou como lágrima se transforma em uma promessa. Uma amiga me contou que após um divórcio doloroso, se viu completamente perdida. No meio da dor, sem forças, ela orava dizendo: Senhor, eu só quero entender por que estou aqui. Dias depois teve um sonho simples, mas marcante. Nele, ela ensinava outras mulheres a reconstruírem suas vidas. Ao acordar, o pensamento ficou: e se isso não for apenas um sonho? Aquilo foi o início. Hoje ela lidera um projeto de apoio a mulheres em recomeço. Ela diz: a minha dor foi o terreno. Deus plantou algo ali. É preciso entender que Deus não desperdiça sofrimento. Se você está passando por algo que parece insuportável, saiba que nesse exato momento, o céu pode estar depositando ideias que vão mudar a sua rota. A dor que parecia o fim pode ser o solo onde uma missão vai nascer, porque a mente ferida, quando se rende, se torna um lugar de revelação, e o que nasce nesse lugar é mais profundo, mais puro e mais poderoso. Fica comigo, porque o próximo passo pode ser o elo que falta para ligar tudo o que Deus já começou a falar dentro de você. Às vezes, um pensamento criativo surge na mente com tanta nitidez que parece impossível ser apenas imaginação. É uma ideia fora do comum, uma solução inesperada, um projeto que aparece completo com detalhes e direção. E o mais interessante é que quando ela surge, vem acompanhada de uma empolgação diferente, uma alegria suave mais intensa, como se algo tivesse se encaixado por dentro. Esses pensamentos, que muitas vezes não parecem espirituais à primeira vista, podem ser sinais de um propósito oculto que Deus está começando a revelar. A criatividade, quando vem da parte de Deus, não é apenas inspiração artística, é linguagem divina. Em Êxodo 31:3, Deus diz a Moisés: Eis que chamei por nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Bezalel não era um profeta nem um sacerdote, era um artesão, mas Deus o escolheu, o capacitou com dons específicos e o usou para construir detalhes sagrados do tabernáculo. Isso mostra que o Espírito Santo também se manifesta através da criatividade. A mente de Bezalel foi tomada por habilidades que vieram do alto. Ele pensava como artista, mas era Deus quem inspirava cada linha, cada forma, cada projeto. E isso é propósito puro. Talvez você tenha ideias diferentes, pensamentos que não se encaixam no que os outros consideram chamado, mas toda a criatividade que edifica, que cura, que comunica verdade e beleza, pode ser uma pista do seu propósito. Pode ser que Deus tenha plantado dons em você que ainda não foram ativados, porque foram considerados secundários ou sem importância espiritual. Mas não subestime os pensamentos criativos que surgem com intensidade e frequência. Eles podem ser o início de algo profundo que o céu deseja expressar por meio da sua mente. Lembro de um rapaz que desde pequeno tinha paixão por desenhar. Quando se converteu, achava que aquilo não tinha utilidade espiritual, mas um dia, enquanto orava, teve uma ideia clara: criar tirinhas com mensagens bíblicas.
Começou com poucas publicando em redes sociais. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam sendo alcançadas diariamente. Hoje, ele testemunha que Deus o usa com caneta e papel de forma leve e poderosa. Ele diz: "Foi Deus quem desenhou isso dentro de mim primeiro." O propósito estava oculto dentro de uma habilidade criativa. O Espírito de Deus não limita seus chamados ao púlpito. Ele se move também no design, na música, na arquitetura, na cozinha, na escrita, na organização. Ele dá ideias e sonhos que fogem do padrão, porque está levantando pessoas para expressarem sua glória em todos os lugares. E quando esses pensamentos criativos se tornam frequentes e vívidos, é um sinal de que algo maior está sendo ativado. A criatividade pode ser o início de uma revelação que vai transformar não só a sua vida, mas a de muitos ao redor. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. Fica comigo até o fim, porque talvez esteja mais perto do que imagina a resposta que seu coração espera há muito tempo. Algumas pessoas passam a vida pedindo que Deus fale, mas nunca param para mergulhar na fonte onde Ele já está falando. A palavra de Deus não é apenas um livro, é viva, ativa, cheia de sabedoria prática e espiritual. Quando a mente se alinha com as Escrituras, ela começa a funcionar em outra frequência. É como se ao se encher da palavra você trocasse o idioma da alma e de repente começa a entender os sussurros do Espírito com mais clareza. A revelação que muitos esperam não está distante, está dentro da Bíblia, mas ela só se revela a quem se aproxima com o coração aberto e a mente disposta. No Salmo 119, 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho." Essa afirmação é mais do que poesia. Ela mostra o poder transformador da palavra sobre a mente. A lâmpada não muda o ambiente, ela muda o que você consegue enxergar dentro dele. A luz da palavra ilumina os pensamentos, limpa as intenções, corrige as motivações. Quando você se habitua a meditar na Bíblia, sua mente começa a discernir o que vem de Deus e o que vem da carne. Pensamentos ficam mais nítidos, a voz de Deus se torna mais evidente e o propósito se desenha com mais segurança. A palavra age como uma lente espiritual. Ela molda a forma como você interpreta os acontecimentos, organiza as emoções e silencia os ruídos internos. A mente que se enche das Escrituras está menos vulnerável à confusão e mais preparada para receber direções do alto. Não é apenas uma questão de leitura, mas de meditação, deixar a palavra circular por dentro, criar raízes e gerar frutos. É nesse processo que o discernimento espiritual é ativado. E quando isso acontece, você começa a perceber que Deus está falando o tempo todo. Só faltava você entender a linguagem. Um jovem me contou que estava em crise sem saber se deveria aceitar um convite de ministério. Ele buscava sinais, confirmações, mas não sentia paz. Um dia, ao ler o Salmo 32, um versículo saltou aos seus olhos: "Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho." Aquilo caiu como resposta. Ele disse que até aquele momento não sabia o quanto Deus falava tão diretamente através da palavra. Desde então, passou a ler com mais intencionalidade e afirma que quase todas as decisões mais importantes que tomou depois disso foram guiadas por textos que o Espírito ativava no momento certo. A revelação não é mágica, é relacionamento. E esse relacionamento é fortalecido quando você se aprofunda na palavra. Não existe mente espiritual sem Bíblia. O discernimento que você busca, a clareza que você ora para ter a confirmação que você espera, tudo pode começar com um simples momento de meditação nas Escrituras. A mente limpa pela palavra se torna canal para os pensamentos de Deus fluírem. E o que vem a seguir pode te mostrar como esse alinhamento é o primeiro passo para um novo nível de escuta espiritual. Fica comigo, o próximo capítulo pode destravar o que estava travado dentro de você há muito tempo.
Muitas vezes, o pensamento que mais incomoda é exatamente aquele que carrega a direção de Deus. É um impulso fora do comum, uma ideia que desafia tudo o que você planejou, um chamado que parece deslocado demais para ser real. Mas justamente por isso, ele não sai da sua mente. É que Deus tem o hábito de nos chamar para fora da zona de conforto. Ele não nos empurra para o caos, mas nos puxa para a expansão. E para isso usa pensamentos que parecem deslocados no início, mas que fazem todo o sentido quando obedecemos. Ele fala, e a primeira reação da mente natural é o desconforto. Em 1 Reis 19:19, a Bíblia mostra o momento em que Elias encontra Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e encontrou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante de si. Eliseu estava no campo trabalhando, vivendo sua rotina. Mas naquele instante, quando Elias lança o manto sobre ele, tudo muda. Não houve discurso, não houve explicação, só um gesto. E com isso nasceu um pensamento novo na mente de Eliseu: deixar tudo e seguir. Ele sentiu naquele ato simples um chamado, um desconforto bom que o tirava do comum para o extraordinário. E ele obedeceu, queimou os bois e se despediu da família. Aquilo que começou como um pensamento estranho se tornou o início do seu ministério. Isso acontece conosco também. Deus planta ideias que mexem com nossas estruturas. Você está estabilizado num lugar e vem um pensamento. Está na hora de ir. Está acostumado a servir de um jeito e vem um impulso. Faça diferente. Está seguro, mas algo dentro de você começa a questionar: será que ainda é aqui que Deus quer que eu esteja? E quando isso acontece, é importante discernir, porque Deus não nos chama para a zona de conforto. Ele nos chama para o crescimento, e crescimento exige movimento. Lembro de uma mulher que trabalhava há anos no mesmo lugar estável, respeitada, mas havia semanas em que sentia que não pertencia mais ali. Um pensamento vinha com força: existe mais. Ela resistia porque não fazia sentido sair, mas aquele desconforto não passava. Um dia, após ouvir uma mensagem sobre propósito, tudo se conectou. Ela pediu demissão e começou a trabalhar com desenvolvimento de mulheres. Hoje viaja o país encorajando outras a descobrirem seus chamados. Ela me disse: foi o pensamento mais fora de lugar que já tive. E foi exatamente o que Deus usou para me alinhar com o céu. Pensamentos que desafiam seu conforto podem ser o primeiro passo para viver o que nunca foi vivido. Deus usa o desconforto como ferramenta para mover quem está pronto, mas ainda preso à rotina. E quando ele começa a provocar a sua mente com ideias que te assustam, mas ao mesmo tempo te acendem por dentro, talvez seja a hora de considerar: não é só uma ideia diferente, pode ser o céu te chamando para algo maior. E o que vem agora pode ser o momento em que tudo isso começa a se tornar mais claro. Fica comigo. Vamos seguir. Alguns sonhos não desaparecem com o amanhecer. Pelo contrário, parecem se infiltrar nos pensamentos do dia. Voltam durante tarefas simples, reaparecem em momentos de silêncio, permanecem vivos, mesmo depois que você acorda. São sonhos que não foram esquecidos pela alma. E quando isso acontece, pode ser mais do que um sonho comum. Pode ser uma mensagem espiritual que continua ecoando na mente para gerar direção, clareza e propósito. Deus usa sonhos como sementes de revelação, mas é durante o dia que essas sementes começam a brotar em forma de pensamentos, decisões e atitudes. A mente acordada continua processando o que o espírito recebeu enquanto dormia. Em Mateus 1:20, encontramos José, noivo de Maria, passando por um dilema. Ao descobrir que ela estava grávida, decidiu deixá-la em segredo. Mas então, em sonho, um anjo do Senhor lhe aparece e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ao acordar, José não tratou aquilo como uma ilusão da noite. Ele recebeu aquela revelação como verdade, e a partir daquele momento, mudou completamente sua decisão.
O que começou como um sonho virou pensamento constante e logo depois, ação prática. José entendeu que aquele sonho era divino, porque a mente dele permaneceu alinhada a ele mesmo após o despertar, e isso é discernimento espiritual. Muitos de nós temos sonhos espirituais, mas por falta de entendimento, deixamos que se percam. Achamos que foram apenas frutos da imaginação ou das preocupações diárias. Mas quando um sonho deixa marcas, quando os detalhes continuam vivos e quando os pensamentos durante o dia seguem alimentando aquele cenário, isso pode ser um sinal de que Deus está trabalhando com você em duas esferas, a espiritual e a racional. Ele planta no espírito e depois fortalece na mente. Esse alinhamento é o que transforma visões noturnas em decisões conscientes. Uma mulher certa vez compartilhou que sonhou com uma ponte. No sonho ela caminhava com medo, mas sentia paz ao mesmo tempo. Ao acordar não entendeu, mas nos dias seguintes, começou a pensar com frequência sobre reatar um relacionamento familiar que estava rompido há anos. A imagem da ponte não saía de sua mente. Ela começou a orar por isso, e com o tempo compreendeu que Deus estava dizendo: "Você é essa ponte." Aquilo que veio no sonho se confirmou com pensamentos recorrentes e se transformou em uma reconciliação real. Quando você começa a perceber esse padrão, sonhar à noite e continuar sendo tocado durante o dia, é hora de prestar atenção. Deus está tentando te falar de forma completa, unindo o espiritual ao racional, para que a decisão que você tomar não seja apenas emocional, mas conduzida com sabedoria. A mente não foi feita para ignorar o espírito, mas para caminhar com ele. Quando esse alinhamento acontece, o discernimento se torna claro e as respostas começam a se formar. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes, porque tudo o que estamos falando aqui está preparando seu coração e sua mente para algo mais profundo. Não perca o que vem a seguir, pode ser o sinal que você vem pedindo em oração. Há pensamentos que não se calam. Eles não são passageiros, não somem com o tempo e nem se apagam com distrações. Pelo contrário, quanto mais você tenta fugir, mais eles voltam. Eles surgem em momentos comuns durante uma conversa, ao ver uma cena na rua, numa leitura rápida, num silêncio inesperado. São pensamentos que gritam missão. E quando chegam, não pedem sua permissão para existir, eles apenas insistem. Insistem até que você diga sim. São esses pensamentos que Deus usa para apertar a mente e o coração ao mesmo tempo. Porque o propósito, quando chega a esse ponto, não aceita mais ser ignorado. Em Jeremias 1:5, Deus declara ao profeta: "Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta." Jeremias, ainda jovem, resistiu. Disse que não sabia falar, que era apenas um menino. Mas Deus não perguntou se ele queria. Ele revelou o que já havia determinado. E mesmo com medo, mesmo com insegurança, a missão já estava pulsando. Mais tarde, em Jeremias 29, o profeta confessa que tentou calar-se, mas a palavra de Deus era como fogo ardente em seu coração, preso nos seus ossos. Ele não conseguia conter. A missão o dominava por dentro. E é exatamente isso que acontece com quem está sendo chamado para algo maior, quando o pensamento de propósito se transforma em urgência interior. Você pode até adiar, mas não vai conseguir apagar. Vai trabalhar, se distrair, ocupar a mente com outras coisas, mas aquele impulso volta. E não volta como medo, volta como verdade. Uma verdade que você ainda não viveu, mas que já te habita. A mente se torna palco de uma luta silenciosa entre o "não estou pronto" e o "eu sei que é por aqui". E esse conflito é muitas vezes a prova de que você já sabe qual é a resposta, só falta coragem para dar. Um jovem que conheci sempre sentiu um desejo profundo de ajudar pessoas com problemas emocionais, mas achava que isso não tinha a ver com ministério. Fez carreira em outra área, mas em cada culto, cada leitura, cada oração vinha o pensamento: você precisa falar com eles,
Era como um peso doce no coração, um chamado que não o deixava em paz. Um dia, ao ouvir uma pregação sobre o chamado de Jeremias, ele simplesmente chorou e disse: "Eu não aguento mais fugir." Hoje ele lidera um ministério de cura interior que tem alcançado centenas de pessoas. A missão só se acalmou quando ele disse: "Sim, nada nessa vida acontece sem um propósito." Você sente que essa palavra chegou na hora certa? Então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: "Eu creio, Senhor", e declare que está pronto para essa nova fase. Ainda temos algo muito importante para viver juntos neste vídeo. O próximo momento será uma transição poderosa para algo espiritual. Fique comigo até o fim, porque Deus ainda vai falar com você, e talvez seja exatamente o que faltava para você dar o passo que está adiando há tanto tempo. Se tudo o que você ouviu até aqui está conversando com algo dentro de você, talvez esse seja o momento de parar e ouvir com o coração. Cada pensamento que te acompanhou durante esse vídeo, cada inquietação, cada palavra que pareceu feita sob medida para a sua situação, nada disso foi por acaso. Quando Deus começa a falar na mente, Ele está preparando o coração para um encontro mais profundo com a presença dEle. E agora é hora de silenciar o barulho ao redor, diminuir a força da razão e abrir espaço para a fé. O que Deus está fazendo em você não precisa mais de explicação, precisa de entrega. Como diz em Isaías 30:21, "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Talvez você já tenha ouvido essa voz durante os momentos mais inesperados do seu dia. Talvez ela tenha sussurrado enquanto você pensava em desistir, ou quando tudo parecia confuso demais para seguir. Mas ela estava lá firme e constante. E hoje, depois de tudo que refletimos juntos, talvez você tenha entendido. Deus sempre esteve conduzindo. Por isso agora é hora de responder. Não com mais pensamentos, mas com oração. Vamos juntos orar, entregando tudo, as dúvidas, os medos, os planos, os sonhos, os pesos do coração. Vamos orar como quem sabe que já foi chamado, como quem entendeu que Deus fala, guia e confirma. Vamos orar como quem já não precisa fugir do propósito, mas está pronto para dizer: Senhor, eu estou aqui. Esse momento não é apenas um encerramento, é uma ativação espiritual, um tempo de alinhamento entre o que Deus falou e o que você vai viver. Confie, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Vamos orar juntos agora. Talvez essa seja a resposta que você tanto esperou. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos diz que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos e que os Teus caminhos são perfeitos. Hoje, depois de tudo o que foi revelado, queremos parar por um momento e reconhecer: o Senhor tem falado conosco, mesmo quando não percebíamos, mesmo quando a mente estava confusa. O Senhor estava ali sussurrando direção, trazendo sinais, plantando ideias que carregavam o Teu propósito. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado por cada ensinamento, por cada palavra que foi revelada ao longo deste tempo. Obrigado por nos mostrar que muitos dos pensamentos que tivemos não nasceram do acaso, mas da Tua voz, agindo dentro de nós. Hoje nós oramos com gratidão e reverência, mas também clamamos por força, porque entendemos que ouvir é o primeiro passo, mas obedecer é o grande desafio. Por isso nos dá sabedoria para discernir o que vem de Ti. Nos ajuda a silenciar as vozes da dúvida, da confusão, da insegurança. Nos fortalece para seguir a direção que o Teu Espírito já começou a soprar. Senhor, que os pensamentos certos encontrem solo fértil na nossa mente, que as sementes da Tua vontade floresçam em decisões concretas, em passos firmes, em respostas de fé. Oramos também por todos que estão passando por batalhas intensas neste momento, pelos que enfrentam lutas na mente, aqueles que têm sido oprimidos por medos, lembranças dolorosas, mentiras do inimigo. Liberta, Senhor. Cura a mente de quem sofre em silêncio, traz clareza àqueles que se sentem perdidos. Oramos por restauração emocional,
por alívio para o cansado, por provisão, para os que estão em necessidade financeira. Que o teu Espírito toque cada lar, agora visita as famílias, restaura vínculos, quebra o ciclo da ansiedade. E que mesmo sem todas as respostas agora, cada coração aqui sinta que o Senhor está presente. Neste momento, Senhor, queremos fazer uma pausa de entrega, e em silêncio, cada pessoa que ora agora contigo vai apresentar o seu pedido, o seu clamor, aquilo que mais precisa. Ouve, Senhor, até o que não é dito. Escuta o que o coração tenta expressar mesmo sem palavras. E agora, Pai, entregamos tudo, os sonhos, os medos, os desejos, os pensamentos que não conseguimos controlar. Entregamos o que entendemos e o que ainda não compreendemos. Que a tua vontade prevaleça, que o teu tempo se cumpra, que a tua mão conduza. Sabemos que o Senhor não se esquece de nada, nem de ninguém. Por isso hoje nós declaramos, Senhor, se for da tua vontade, confirma agora o que o meu coração ainda não entendeu com palavras. Que eu ouça a tua voz, em meio ao meu silêncio, que a tua paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a partir de agora toda confusão ceda lugar à direção, toda dúvida se transforme em fé, e que este seja o começo de uma nova jornada de escuta espiritual, de obediência e de comunhão profunda com o Senhor. Oramos assim, crendo, confiando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Depois de tudo o que ouvimos, refletimos e sentimos, fica claro que Deus não está distante. Ele está presente nos detalhes, nos pensamentos, nas inquietações e nas ideias que surgem, de forma silenciosa, mas constante dentro de nós. Esse vídeo foi mais do que uma explicação sobre como Deus fala na mente, foi um convite para abrir espaço interior para a voz dele ecoar com liberdade. Porque às vezes o que a gente chama de dúvida, confusão ou até distração é só o Espírito Santo tentando furar o bloqueio da lógica para plantar o propósito. E se você sentiu em algum momento que algo dentro de você se acendeu, se uma memória voltou, se um pensamento persistente foi confirmado, então essa mensagem foi enviada diretamente para você. Deus te escolheu para ouvir isso hoje. Agora pense como você vai responder a essa voz. Que atitude você pode tomar a partir de tudo o que foi revelado? O que de fato você está disposto a entregar, mudar ou iniciar para viver plenamente o propósito que Deus já começou a te mostrar? Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui. Nada do que fazemos neste canal tem sentido sem a sua presença, sem a sua história, sem a sua escuta sensível. Por isso, se ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque esse espaço é feito para que você cresça espiritualmente e encontre direção a cada novo vídeo. Mas mais do que isso, eu quero te conhecer melhor. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e, se sentir no coração, compartilhe o que está vivendo para que possamos orar por você. Sua história importa para Deus e também para nós aqui. É um lugar de escuta, de intercessão e de acolhimento. Compartilhe seu pedido, seu testemunho ou até o seu silêncio. Nós estamos juntos. E olha, o que você viveu aqui foi só uma parte da caminhada. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus e experimentar o poder transformador dos seus planos. Não perca essa oportunidade. O próximo passo da sua jornada de fé está a um clique de distância. E tudo o que você viveu até aqui está te preparando para o que virá a seguir. Deus continua falando, revelando, moldando. Não pare agora. Permaneça, avance e receba mais. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui, porque Deus ainda tem